Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um encontro nosso, das nossas palestras públicas, do GAF, Grupo de Assistência Fraterna. Nós estamos aqui reunidos como uma grande família, como filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos, e é nesse Pai que, neste momento, nós elevamos o nosso pensamento. Fechemos os nossos olhos e vamos ouvir um trecho dessa leitura do livro Fonte Viva, para que nós possamos harmonizar também as nossas ideias, os nossos pensamentos. O título, Afirmação Esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade, do aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam uma proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora. Entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então vamos mantendo os nossos olhos fechados, nos juntando nessa egrégora de amor e compaixão que nos juntamos neste momento, nos colocando aqui, mais uma vez, com a expectativa de recebermos as sublimes bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que aqui neste momento, nós, amparados pelas forças que nos unem, pelo amor maior que há em nós, nos colocando em condições de aprendizes, nos colocando também na condição daquele que pode ensinar o que busca em nós o exemplo do amor e da compaixão. Que os nossos corações, alegres e felizes por este encontro, que é neste momento em que nós podemos proporcionar para nós, nesse silêncio, com essas vibrações, com a palestra, com as orações, o encontro daquilo que é mais sutil e sublime em nós. Há uma essência divina latente em nossos corações. É a semente do amor plantada pelo nosso Deus Criador e que se espalha por todos os lugares onde anunciamos com o nosso sorriso, com a nossa boa vontade, em acolher, em amparar aqueles que precisam de nós. E aqui, neste canto, neste momento, neste encontro,
é que nós vamos cuidando daquele que está mais próximo de nós, que é nós mesmos. Que possamos olhar com bondade, com carinho, com afeição, com aceitação para nós mesmos. Diante de todos os desafios que encontramos na vida, é neste momento que nós entregamos as nossas limitações e nos encorajamos para continuar a nossa caminhada. Que nós possamos iniciar este encontro desta noite com muita alegria em nossos corações. Que possamos nos envolver com esse tema que será trabalhado hoje. Pedimos uma bênção especial sobre a nossa palestrante, a Maria Tereza Caetano, para que ela possa, com as suas inspirações, palavras e pensamentos, trazer para nós a condução do Divino Mestre Jesus na sua experiência através das suas parábolas. Que assim, então, nós possamos abrir este encontro, esta reunião, com a paz do Cristo nos envolvendo. Que assim seja. Maria Tereza, seja muito bem-vinda a esta sala de encontro virtual, que é assim que podemos neste momento. Tem você a palavra, pode dar sequência ao seu tema e seja muito feliz no seu conteúdo. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos, boa noite a todas que se fazem presente hoje aqui, nessa reunião pública do GAF. Mais uma vez é com muita alegria no coração que estou aqui podendo refletir um pouco sobre as palavras, sobre as parábolas, ou seja, sobre os ensinamentos deixados por Jesus. O tema de hoje, que é a parábola do mal rico, a gente encontra ela no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 5. E esse capítulo 16, ele tem como exortação, em todos os itens que ele trata, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o significado hebraico de dinheiro, mas não apenas, nós não ficamos limitados apenas ao dinheiro em si, mas todas as consequências que o dinheiro pode trazer maléficas para nós, enquanto espíritos em evolução. Então, a parábola do mal rico a gente consegue extrair desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também encontra assento na Bíblia também, em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, na Bíblia, que é utilizada pelo catolicismo e pelos evangélicos. Eu vou fazer a leitura dessa parábola de uma forma mais lenta e vamos tentando compreender essa palavra dentro do que está materializado nos escritos que ela nos traz, para depois nós fazermos as reflexões que nós conseguimos extrair dela. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas.
Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem. Como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se alguém dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Essa é a parábola. Qual é a mensagem, ou quais são as mensagens que nós conseguimos extrair dessa parábola? O primeiro ponto que nos chama a atenção é o próprio título dela, o mal rico, que, à primeira vista, nos induziria a pensar que ser rico é ruim e ser pobre é bom. Mas não é isso. A palavra não quer fazer essa distinção e essa divisão tão maléfica entre as classes. E aqui eu me permito fazer um conceito sobre dinheiro, sobre dinheiro não, me perdoem, sobre riqueza, de uma forma mais ampliada, trazida por Emmanuel na obra Dinheiro, no capítulo Estudando a Riqueza. Ele nos dá um conceito ampliado do que seria riqueza, que eu gostaria de trazer aqui para essa reflexão do que seria o rico e o que seria o pobre. O conceito de Emmanuel, nesse livro Dinheiro, nessa obra Dinheiro, ele fala o seguinte: ele diz que nós temos os sovinas da inteligência que se ocultam nas trincheiras da inércia. Nós temos os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes. Nós temos os privilegiados da alegria que cerram suas portas aos tristes, isolando-os no oásis do prazer. Os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de preservarem-se contra o pecado. Os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice. Então, a partir desse conceito mais amplo trazido por Emmanuel, eu consigo enxergar que quando nós falamos do rico, o rico não está ligado apenas ao dinheiro, à sua dádiva pecuniária. Nós todos somos ricos. Nós somos ricos de dádivas distintas. Nós somos ricos de saúde, alguns. Nós somos ricos de alegria, outros. Nós somos ricos de dinheiro também. Nós somos ricos de juventude. Então, dentro das nossas dádivas, que eu qualifico como riquezas, aí nós viemos para a interpretação espírita. O que nós estamos fazendo com as nossas riquezas? O que nós estamos compartilhando delas no nosso existir terreno? Eu não posso ficar apenas naquele conceito de que eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Não, todos nós somos ricos de algo a compartilhar. E todos nós também
fomos pobres no sentido de que estamos aqui para receber. Receber conhecimento, receber trocas de experiência, recebermos ajudas dos nossos irmãos. Então, quando eu leio essa parábola e vejo que existe a figura do mal rico aqui, em que pese o contexto da parábola nos incline a pensar na riqueza do ponto de vista de dinheiro, a gente consegue enxergar que não é apenas o dinheiro aqui. Ele tinha o quê? Ele tinha vigor, ele tinha condições de ajudar ao seu irmão que estava na porta da casa todos os dias, em condições de receber ajuda e não foi ajudado. Então, aqui, o primeiro esclarecimento que a gente traz é que não existe nessa parábola essa interpretação equivocada de que o rico é ruim e o pobre é bom. Eu consigo extrair que o rico somos todos nós que temos dádivas a serem compartilhadas. Ao mesmo tempo que nós somos também pobres no sentido de estarmos aqui para sermos ajudados também. E precisamos aceitar essa condição humildemente para que a gente consiga evoluir o espírito. Então, quando a gente faz essa primeira distinção do que seria o rico e o que seria o pobre, nós conseguimos enxergar que todos nós, seres humanos, somos ricos e somos pobres. Agora, como nós vamos exercer a nossa riqueza e a nossa pobreza, ambas em prol da nossa evolução, aí cabe a nós essa escolha. Lembrando, então, que todos nós somos ricos de alguma coisa e precisamos praticar, através dessa riqueza, um outro ensinamento que a gente consegue extrair dessa parábola. Ou seja, o ensinamento do Espiritismo de que fora da caridade não há salvação. Então, conscientes da nossa riqueza, em quaisquer que sejam das dádivas que nós tenhamos, que nós façamos a caridade com os nossos irmãos de caminhada. E não só a caridade material, a caridade moral também. Qualquer caridade, afinal, como Emmanuel mesmo disse, nós temos mocidade, nós temos alegria, nós temos inteligência, nós temos cultura, nós temos conhecimento, tudo isso pode ser compartilhado. Tudo isso pode ser objeto de caridade. E tirando o estigma de que os ricos são ruins, quantas pessoas abastadas existem e já existiram neste planeta Terra que fizeram bem? Hoje mesmo nós estamos vivendo um período pandêmico. Nesse período pandêmico, quantas pessoas abastadas do ponto de vista material conseguiram fazer a verdadeira expressão da caridade? Que muitas que tinham outras dádivas não conseguiram. Então, a gente tira da nossa mente o estigma de que o rico em matéria, em dinheiro, é ruim. Não, o rico em dinheiro pode ser bom. Quantos santos que nós tivemos na história que tinham condições financeiras e nem por isso deixaram de praticar a caridade? Então, de alguma forma, nós somos ricos, conseguimos praticar a caridade, que é o lema do Espiritismo, sendo justos, sendo fraternos, sendo benevolentes e sendo especialmente úteis para os nossos irmãos de caridade. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que nos colocar na posição do pobre não no sentido também literal da falta de condições econômicas, mas o do pobre de saber que nós estamos aqui em evolução, em processo evolutivo, e de aceitar as provas que nos são colocadas com humildade e pedindo sempre ao Mestre Jesus que nos dê discernimento e fé para que a gente possa cumpri-las, porque elas também são necessárias.
Outro ponto que nos chama a atenção dessa parábola é que quando o rico pede a Abraão que determine a Lázaro que volte ao mundo material para que fale aos irmãos dele sobre essa situação, de que é preciso mudar então a forma de agir para que os irmãos dele não pudessem ir para o mesmo local onde estava o mal rico, eu não consigo enxergar outra reflexão trazida por essa passagem, senão a confirmação de que existe a comunicação, de que é possível a comunicação. Ou seja, nessa parábola, os judeus já sabiam que os espíritos podiam se comunicar. Tanto que há essa súplica para que Abraão envie Lázaro para que alertem os irmãos do mal rico. Mas, ao mesmo tempo, também, essa parábola, quando Abraão diz ao mal rico, não vou mandar, porque eles já têm Moisés e os outros apóstolos, os outros profetas. O que essa parábola também nos traz de confirmação reflexiva? De que existem os espíritos que nos auxiliam, que existem os espíritos benfeitores e que nós somos intuídos e que nós recebemos revelações para que a gente possa prosseguir e seguir no caminho do bem. Então, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e os nossos instintos para que nós possamos receber essas intuições, essas revelações em prol de mudança de atitudes, de mudança de conceitos. Outro ponto que nós extraímos dessa parábola é que Lázaro, como pobre, aqui na parábola, que experimentou a exclusão de direitos humanos, ele sofreu as vicissitudes que para ele foram destinadas. Mas ele sofreu com humildade, ele sofreu com fé, sabendo que não precisava culpar os outros pela situação em que ele estava, não precisava se revoltar, porque ele tinha um Deus que, com seu amor e sua justiça, iria dar-lhe um bom lugar quando da passagem, como lhe deu. Então, aqui, a figura do Lázaro, que é o pobre, que aceitou a prova a que estava submetido, nos traz a necessidade de não revoltarmos, de não clamarmos, de não termos sempre o negativo como o nosso olhar. A gente sempre tem que ter fé de que todas as provas que nós passamos têm um propósito. E temos que ter a fé de pedir a Jesus que nos dê força, que nos dê discernimento em busca de vencer essas provas. Ainda que essas provas que nos são impostas tenham como sentido esse sofrimento que nós vamos passar, para que quando da nossa passagem o nosso espírito tenha um local melhor no seio que nos for destinado lá. Então, quando a gente fala de pobre e de rico, a gente tem que sempre trazer a nossa reflexão de que todos nós somos afortunados de dádivas, ainda que não sejam de dádivas que nós almejamos, mas todos nós somos ricos e todos nós podemos compartilhar dessa riqueza que nos foi dada com os nossos irmãos. E nós temos o livre-arbítrio de fazer a compartilhar ou não as nossas riquezas. Mas nós sempre temos que lembrar que aqui, nesse plano, nós estamos no plantio e que a colheita virá.
ou essa colheita virá aqui mesmo, que é um outro ponto que essa parábola nos traz, de reflexão, a reflexão sobre a lei de causa e efeito, ou essa colheita virá aqui, ou virá no outro plano. Nós precisamos sempre lembrar que aqui o nosso existir é muito efêmero. Nós vamos passar para um outro plano. E que nossos plantios aqui serão cobrados lá. Ou serão recompensados lá. Ou aqui mesmo. Eu costumo dizer que a lei de causa e efeito, ela está tão visível hoje em dia, que muitos dos nossos plantios do bem ou do mal, a gente recebe a colheita muito rápido aqui mesmo. Mas se não for aqui, com certeza esse plantio do bem ou do mal será colhido no outro plano, quando nós fizermos a passagem. E o momento em que nós vivemos de pandemia é um momento muito propício para que nós sempre possamos refletir como eu posso fazer da minha existência terrena mais útil. Como eu posso fazer da minha existência terrena mais rica do ponto de vista de evolução, evolução do meu espírito. E isso necessariamente não tem como fugir da caridade, que é o lema trazido pelo Espiritismo. Então, quando a gente faz a leitura dessa parábola do mal rico, conseguimos extrair, então, a distinção entre dois seres que passaram pela vida terrena, um imbuído de um vício muito forte da vaidade, do orgulho, e o outro imbuído da humildade, da aceitação. Aqui, essa parábola, quando a gente destaca, logo no início, que havia esse homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias, a gente extrai desse trecho a vaidade, o orgulho, o vício. E nós estamos rodeados de vários vícios. Então, precisamos também ser vigilantes, sempre, para que nós não caiamos nos vícios terrenos, que são prazerosos, em detrimento dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, dessa parábola do mal rico, sintetizando, eu consigo trazer hoje a reflexão de que todos nós somos imbuídos de riquezas, que todos nós também somos espíritos em evolução, que devemos estar internalizando sempre a necessidade da humildade e da aceitação em relação às provas e em relação à necessidade de auxílio dos demais irmãos. Eu consigo extrair dessa parábola a possibilidade dessa comunicação que a parábola traz entre quem já foi para o outro plano e quem está aqui. Mas também eu consigo extrair dessa parábola a necessidade de nós abrirmos os nossos ouvidos para as intuições e para os esclarecimentos que os nossos espíritos benfeitores que nos acompanham nos trazem. Para que a gente sempre possa voltar os nossos atos e as nossas condutas em prol dos ensinamentos de Jesus. Eu sei que é muito difícil para nós, enquanto seres, enquanto espíritos em evolução, conseguir nos policiar de todos os nossos sentimentos humanos. Mas se a gente conseguir fazer o exercício de reflexões diárias sobre o nosso papel aqui, enquanto seres em evolução, tentando traduzir para as nossas condutas utilidade, benevolência, fraternidade, pedindo sempre ao Mestre Jesus que nos dê condições para que a gente enxergue isso e materialize isso nos nossos atos, com certeza a gente vai conseguindo melhorar as nossas condutas. Então, meus irmãos, nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra em processo evolutivo, que nós
possamos enxergar quais são as dádivas que nos tornam ricos e que nós possamos, ao enxergá-las, materializar aos nossos irmãos de caminhada a doação dessas dádivas, ou seja, a alegria, compartilhar a inteligência, compartilhar a matéria, o dinheiro, aonde nós pudermos ajudar, que a gente possa fazer, sabendo que isso nos traz uma benevolência e um olhar distinto quando a gente passar para o outro plano, para o plano espiritual. E para arrematar a palestra de hoje, eu gostaria de chamar vocês todos para cantar comigo uma oração que eu consigo enxergar nela essa necessidade diária de você estar em sintonia com Cristo, pedindo para que Ele te policie daqueles sentimentos humanos que nos fazem mal. Tanto é verdade que eu tenho aqui atrás de mim um quadro com essa oração, para que eu não me esqueça dela, para que eu diariamente me lembre de suas exortações, para que eu consiga, pelo menos, expungir um pouco dessa ânsia humana de, às vezes, esquecer dos valores espirituais e valorizar mais a matéria. Então, eu gostaria que todos vocês internalizassem essas exortações dessa música e que vocês possam sempre nessa oração, que é a oração de São Francisco, pedir ao Mestre que traga para vocês um pouco dessas exortações que estão aqui, para que no dia a dia de vocês e no meu, a gente consiga ser melhor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre pedir ao Mestre que nos dê esse norte da oração de São Francisco como o norte a ser seguido em nossas condutas e atos. Encerro aqui a palestra, agradecendo a atenção de todos e de todas, esperando ter trazido um pouco de reflexão e uma sementinha para que a gente possa sempre
fazê-la germinar em nossos corações em busca dos verdadeiros mandamentos de Jesus materializados em nossas ações. Muito obrigada. Agradecemos muito pela sua presença nessa noite. O que você trouxe para nós realmente inspira os nossos corações, nos deixou bastante emocionados, especialmente com a música, que ela acaba nos conduzindo para todos os ensinamentos e aprendizados que pudessem ser extraídos dessa lição desta noite. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas inspirações. Mais uma vez aqui conosco, né, sempre disposta, sempre disponível para nos encher dessa alegria, dessas emoções. E agora eu vou pedir para a Ana Paula, para ela conduzir para nós a nossa viagem astral. Eu sei que você tem compromisso, né? Você já tinha me dito isso antes, e você fique à vontade se você precisar se ausentar, Maria Tereza. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e pelo conteúdo que você trouxe para nós, nos envolvendo nessa alegria que você tem de viver. Gratidão sempre. Muito obrigada e peço licença para me retirar da sala. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Amorosamente, eu convido a cada um para fechar os olhos. Vamos inspirando este ar da vida, essa energia do nosso Criador. Vamos expirando tudo que fomos alertados na palestra de hoje, tudo que compreendemos que precisamos modificar. Fomos agraciados nessa noite com tão sábias palavras que tocaram fundo o nosso coração. E é este coração que eu peço licença a cada um de vocês para poder me conectar. Pedimos nesse instante aos nossos mentores, estes mesmos irmãos que a nossa irmã tão sabiamente colocou, que estão aí, apostos ao nosso lado, e que às vezes não conseguimos ouvir, porque estamos tão mergulhados nas nossas angústias, nas nossas revoltas, nas incompreensões, esquecendo que nós mesmos que escolhemos todo esse projeto e planejamento para executar nessa encarnação atual. Vamos, nesse instante, permitindo aos amigos espirituais do nosso pronto-socorro, do nosso hospital, acima do Grupo de Assistência Fraterna Francisco de Assis. Pedimos a esses irmãos para que possam nos auxiliar, partindo do nosso coração, primeiro a vontade, o desejo, o sentimento, utilizando os nossos pensamentos nesse instante, reconhecendo tudo o que precisamos modificar, seja na nossa vida
material, emocional. Seja a nossa centelha divina, a nossa alma, nos alertando nesta noite. Vamos agora pedindo a estes amigos para auxiliar e limpando nesse instante com uma luz dourada, chegando no topo da nossa cabeça. Essa luz maravilhosa é a luz do nosso Criador, que está sempre ali. Nós é que fechamos as portas com as nossas características que ainda insistem em predominar. Mas hoje estamos aqui, de mãos postas, de coração e mente voltada ao Criador. Vamos deixando essa energia dourada e limpando todos os nossos pensamentos. E com a nossa permissão, tudo que não mais pertence a nós, e tudo que agora faz sentido, que foi despertado e queremos mudar, vamos começar primeiro com essas energias a serem desligadas. E essa luz dourada, ela vai se transformando como uma cascata e vai limpando. E vai percorrendo, sim, todo o nosso corpo, mas levando tudo que não mais pertence a nós. Desliga seus pensamentos e aqui amplia a nossa intuição, reconectando com o nosso propósito de sermos pessoas melhores, primeiro para nós. E vai limpando e ficamos mais próximos desses companheiros que nos auxiliam nesse instante. Quase ouvimos a voz, não através da mente, através dos nossos ouvidos. Porque agora a nossa mente silenciou. Que em todos os nossos momentos de desafios, nós possamos, assim como este momento, suplicar o amor e a bondade do Criador, silenciando a nossa mente, expandindo as nossas energias amorosas do nosso coração para ouvir onde temos dúvida. E essa energia continua percorrendo o nosso corpo. Nesse instante, limpando o nosso laríngeo. Esse chakra, essa energia de todas as palavras que ficam ali guardadas, que às vezes não conseguimos expressar, ou se falamos através do rancor, da raiva, da mágoa e da revolta, ficam ainda ali energias impregnadas. Chegou o momento. Não queremos fazer como o mal rico, afinal, estamos sendo alertados nesse instante. Vamos deixar ir, limpando tudo que não mais pertence a nós. Liberando os nossos ofensores, que assim como nós, podem ainda estar adormecidos. Hoje estamos despertando. Essa luz está limpando e nos acordando. E vamos limpando, deixando fluir e limpando todo o nosso corpo físico, de todas as nossas dores. Limpando todos os nossos ossos, músculos, todos os nossos órgãos.
as nossas veias, artérias, a nossa corrente sanguínea, as nossas células. E vamos sentindo mais leves. E com o nosso corpo físico mais limpo e harmonizado, vamos agora entregar o nosso coração. O nosso coração. E deste coração queremos um coração limpo, brilhante, sereno, harmônico, em paz. Então vamos deixando limpar todas as tristezas, as mágoas. Sabemos que não é mágica, mas precisamos iniciar essa ação. Primeiro pedindo perdão a nós mesmos por todos os erros, por todos os caminhos que percorremos. E que hoje, ao certo, após olhar ao abismo, entendemos que não era lá aquela estrada. E com a humildade que temos, vamos retornar e pegar a nova estrada com mais experiência, com mais confiança. Então vamos pedindo este perdão. Perdoar as nossas impulsividades, a nossa imaturidade, o nosso orgulho, as nossas mágoas. E vamos liberar. E essa energia dourada está limpando todo o nosso ser. Vamos deixar ir. Todos os dias ao amanhecer é uma oportunidade de recomeçar a nossa vida. Vamos recomeçar com uma bagagem menor. Somente os pertences que necessitamos. Vamos limpando, deixando ir. Vai limpando agora o nosso plexo. Desconectando com a permissão do Criador e com a sua permissão, todos os vínculos energéticos que estamos ligados e que nos fazem mal. Porque é a raiva, é essas frequências que nos conectam. É a mágoa, a revolta. Vamos nesse instante estabelecendo como perdoamos a nós. Estamos começando a ter a capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram e que às vezes nem se recorda mais. E somos nós que estamos ali, ligados como correntes. Vamos pedindo a compaixão do Criador, que como um bálsamo vai chegando no nosso coração e nos desprendendo dessas energias. E pedimos à espiritualidade que vai retirando todos esses vínculos, desfazendo, descriando e cauterizando os locais que ainda estavam conectados. Limpando todos os nossos chakras, limpando o básico, e essas energias que não mais pertencem a nós, permitimos liberar, estão saindo pelos nossos pés. E os enfermeiros do astral, do além, estão aqui a postos, recolhendo tudo com muita amorosidade, limpando o nosso lar, limpando todos os nossos familiares. E agora, envolvemos também os nossos entes queridos e amados, que estão neste plano e no plano astral. Que todos possam ser envolvidos com amorosidade, que agora vibra em nosso coração. Mais tranquilos, serenos, em paz, em alerta, para recomeçar a nossa caminhada. Vamos novamente
respirando profundamente, e cada um a seu tempo vai retornando, tranquilos, serenos, felizes. Agradecendo todos esses nossos amigos espirituais que acompanharam esta limpeza, que conduziram a nossa imensa gratidão. E envolvidos nessa vibração de muito acolhimento e de encaminhamento também de todas as energias que causam para nós algum emaranhado nos nossos pensamentos, que nós vamos chegando ao fim deste encontro. E é cheio de alegria, de muita esperança, que nós agradecemos por essa oportunidade desse encontro. Agradecemos a todos os mentores espirituais que nos conduziram para este local, para este encontro. Que nós possamos finalizar esta reunião em paz, em harmonia, e que possamos permitir que reverbere em nossas mentes e em nossos corações não somente a filosofia daquilo que foi dito, mas que desperte em nós as possibilidades de prática e de ação, e que nós possamos ter chances de experimentar este movimento, para assim modificarmos esse nosso estado que estamos neste momento, olhando sempre para as nossas experiências futuras, para as nossas vidas futuras, olhando também para todo o projeto encarnatório que nos serviu e que nos serve para esta condição que estamos neste momento. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva, nos mantenha protegidos, que o manto de Maria nos cubra com as suas bênçãos, nos dando maturidade e a condição de buscadores da alegria, da felicidade, através das experiências que possamos experimentar pelas conduções das palavras e, mais especialmente, pelos nossos sentimentos. Que eles possam ser aqueles cordões que nos ligam àqueles que mais amamos. E também aqueles que mais amamos possam se ligar a nós fortemente. Que as nossas vibrações sejam de amor e de compaixão. Que assim seja, e que nós assim encerramos este encontro da noite de hoje. Muito obrigado a todos, fiquem em paz, Deus abençoe, que tenhamos uma semana abençoada.